Oi, eu me chamo Thaís, eu escrevo no blog Insights Literários. Na verdade, eu escrevia, porque faz muitos meses que eu não escrevo nada no blog e nem publico nada nesse canal. Tentando remediar um pouco isso, eu vim falar sobre um livro, né, do Rainer Maria Rilke, que chama Cartas a um Jovem Poeta. Só que antes disso eu queria pedir desculpas por todo esse tempo, né? Eu agradeço as pessoas que se mantiveram no canal, né? Porque um canal sem funcionamento da pessoa inscrita, porque, né, a pessoa realmente acredita que, ou então esqueceu de deletar. Mas enfim, desculpa por ter ficado esse tempo todo sem dar nenhum feedback, nenhum aparecimento, mas é porque 2013 foi um ano bem estranho, foi um ano de várias ressacas, inclusive literária. Então eu tentei agora, nesse finalzinho de ano, recuperar para ver se 2014 eu deslancho de fato, porque olha, tá fácil não. Eu decidi falar então para recuperar o canal, falar sobre uma obra que eu li comecinho do ano, que foi um período também bastante crucial, que ajudou a ser um dos fatores a criar essas várias ressacas que tive durante o ano. Eu tive que terminar um processo, um trabalho acadêmico, na verdade, e aí eu tive que passar por uma espécie de isolamento. Eu passei 3 semanas sem ter nenhum tipo de contato humano, só contato com os meus fiéis escudeiros felinos, mas acho que eu só falei pessoalmente com o ser humano uma vez durante 3 semanas, que foi no supermercado, quando eu falei bom dia. Mas ela não respondeu porque ela deve estar muito ocupada lá passando um negocinho no aparelho. Mas enfim, nesse período, para tentar equilibrar a carga de textos mais técnicos, eu tentei ler um pouco mais de literatura, inclusive Rainer Maria Rilke. O fato é que essa obra, Cartas a um Jovem Poeta, veio bem a calhar, porque um dos temas que o Rilke trabalha bastante é sobre a solidão. Só que antes de falar sobre o conteúdo das obras, eu queria falar sobre como ela foi construída. Na verdade, o livro é uma coletânea de cartas, total de 10 cartas, que são respostas de Rilke a, adivinha, um jovem poeta, vejam só, chamado Capus. Capus, então, ele era um rapaz que estudava coincidentemente na mesma escola que o Rilke estudou. E decidiu, então, conversando com o professor em comum dos dois, ele decidiu enviar uma carta ao Rilke com algumas cópias de poemas que ele escreveu para que o poeta maior, né, desse a sua opinião sobre ele, um mero principiante. Então foi isso que aconteceu, né? O Capus enviou a carta e o Rilke acabou respondendo. E respondeu várias, como eu disse, foram 10 cartas que foram publicadas logo em seguida da morte do Rilke, porque o Capus considerou que, né, era uma relíquia muito grande para ser guardado apenas para si. Bom, então o Rilke ele passa então durante as cartas dando conselhos não só literários quanto conselhos para a vida. Até porque, segundo Rilke, se você não concebe o ato de escrever como uma necessidade vital para você, então, meu amigo, abandone tudo porque você não é um escritor. Então, ele é bastante radical nesse aspecto. Outro lado também que ele aponta ao ler os poemas do Capus, que na verdade nessa edição pelo menos aparece só um poema no final, ele não mostra as cartas que o Capus envia, só as que ele recebe de Rilke. Mas enfim, o Rilke ele fala assim, olha, não escreva poemas de amor, porque poemas de amor são, digamos, muito óbvios ao mesmo tempo que são muito difíceis de serem algo que realmente prestam no final das contas, não sei, porque foram muito repetidos, são sentimentos que muitas vezes a gente reproduz, né, a partir do que já existe. De qualquer forma, esqueça poemas de amor, procure principalmente a solidão. Procure principalmente conhecer-se, passar mais tempo consigo e a partir disso você vai ter matéria bruta, matéria-prima para fazer os seus escritos. E ele fala, olha, se mesmo assim, abandonando a questão né, das paixões interpessoais, você achar que não tem como o que escrever,
Então, meu amigo, o problema está com você. Só lendo aqui. Se a própria existência cotidiana lhe parecer pobre, não a acuse. Acuse a si mesmo. Diga consigo que não é bastante poeta para extrair as suas riquezas. Para o Criador, com efeito, não há pobreza, nem lugar mesquinho e indiferente. Foi a partir daí que eu percebi que eu nunca seria uma poeta, porque tirar leite de pedra é muito difícil. Tirar leite da pedra cotidiana da vida e produzir coisas bonitas a partir disso é realmente para quem tem certos dons. Também, meu prezado Senhor, não lhe posso dar outro conselho fora este: entrar em si e examinar as profundidades de onde jorra a sua vida. Na fonte desta é que encontrará a resposta à questão de saber se deve criar. Aceite-a tal como se lhe apresentar à primeira vista, sem procurar interpretá-la. Talvez venha a significar que o senhor é chamado a ser um artista. Nesse caso, aceite o destino e carregue-o com seu peso e sua grandeza, sem nunca se preocupar com a recompensa que possa vir de fora. O Criador, com efeito, deve ser o mundo para si mesmo e encontrar tudo em si e nessa natureza que se aliou. E ele até encerra dizendo: basta, como já disse, sentir que poderia viver sem escrever para não mais se ter o direito de fazê-lo. Não busque, por enquanto, respostas que não lhes podem ser dadas, porque não as poderia viver, pois trata-se precisamente de viver tudo. Viva, por enquanto, as perguntas. Talvez depois, aos poucos, sem que o perceba, num dia longínquo consiga viver a resposta. O que se torna preciso é, no entanto, isto: solidão, uma grande solidão interior. Entrar em si mesmo, não encontrar ninguém durante horas, e eis o que se deve saber alcançar. Estar sozinho como se estava quando criança, enquanto os adultos iam e vinham ligados a coisas que pareciam importantes e grandes, porque esses adultos tinham um ar tão preocupado e porque nada se entendia de suas ações. Não se deve deixar enganar em sua solidão, por existir algo em si que deseja sair dela. Justamente tal desejo, se dele se servir tranquilo e sossegadamente como de um instrumento, há de ajudá-lo a estender a sua solidão sobre um vasto território. Os homens, com auxílio das convenções, resolveram tudo facilmente e pelo lado mais fácil da facilidade. Mas é claro que nós devemos agarrar-nos ao que é difícil. Tudo que é vivo se agarra a ele. Tudo na natureza cresce e se defende segundo a sua maneira de ser. E faz-se coisa própria nascida de si mesma, e procura ser a qualquer preço e contra qualquer resistência. Sabemos pouca coisa, mas que temos de nos agarrar ao difícil é uma certeza que não nos abandonará. É bom estar só, porque a solidão é difícil. O fato de uma coisa ser difícil deve ser um motivo a mais para que seja feita. Mas por favor reflita, essas grandes tristezas não terão passado antes pelo âmago de seu ser? Muita coisa não se terá mudado dentro de si? Algum recanto de seu ser não se terá modificado enquanto estava triste? Perigosas e más são apenas as tristezas que levamos por entre os homens para abafar a sua voz. Como as doenças tratadas superficialmente e à toa, elas apenas se escondem e depois de leve pausa irrompem muito mais terríveis. Juntam-se no fundo da alma e formam a vida não vivida, repudiada, perdida, de que se pode até morrer. Se nos fosse possível ver além dos limites de nosso saber e um pouco além da obra de preparação de nossos pressentimentos, talvez suportássemos nossas tristezas com maior confiança que nossas alegrias. São com efeito esses os momentos em que algo de novo entra em nós, algo de ignoto. Nossos sentimentos emudecem com embaraçosa timidez, tudo em nós recua, levanta-se um silêncio e a novidade que ninguém conhece se ergue aí calada no meio. Por isso é tão importante estar só e atento quando se está triste. É preciso, e a nossa evolução aos poucos há de processar-se nesse sentido, que nada de estranho nos possa advir, senão o que nos pertence desde há muito tempo. O futuro está firme, caro Sr. Capus. Nós é que nos movimentamos no espaço infinito. Bom, então o Rilke ele também fala, além da importância da solidão, ele fala da importância
da tristeza. Justamente porque ele acredita que a tristeza também faz aflorar em nós coisas que nós não tínhamos percebido antes. E por isso que ele fala da importância de se manter em silêncio e prestar atenção nessas fases, porque são delas que nascem algo realmente novo e transformador na gente. Eu achei interessante também que ele fala que o futuro está firme e a gente que se movimenta ao redor dele. E a gente se movimenta a partir da extração de aprendizados, a partir dessa tristeza ou dessa solidão que a gente passa. Na verdade, a solidão ela é um recurso para a gente se observar e tentar pescar esse futuro, essa vida que já está estabelecida fora da gente. Está fora da gente, mas que a gente só vai alcançar a partir de um olhar interior. Também não se deve assustar, caro Sr. Capus, se uma tristeza se levantar na sua frente, tão grande como nunca viu. Se uma inquietação lhe passar pelas mãos e por todas as ações como uma luz ou a sombra de uma nuvem. Deve pensar então que algo está acontecendo em si, que a vida não esqueceu, que o segura em sua mão e não o deixará cair. Porque deseja excluir de sua vida toda e qualquer inquietação, dor e melancolia, quando não sabe como tais circunstâncias trabalham no seu aperfeiçoamento? Para que perseguir-se a si mesmo com a pergunta: de onde pode vir tudo aquilo e para onde vai? Não sabia estar em transição? Desejava algo melhor do que transformar-se? Se algum ato seu for doentio, lembre-se de que a doença é o meio de que o organismo se serve para se libertar de um corpo estranho. É só ajudá-lo a ficar doente, ter toda a sua doença e deixar a esta o seu curso. Então ele fala, deve ter a paciência de um doente e a confiança de um convalescente, pois talvez seja um e outro. Mas ainda o Senhor é também um médico que se deve vigiar a si mesmo. Em muitas doenças, porém, há dias em que o médico nada pode fazer senão esperar. É o que o Senhor deve fazer agora, porquanto é seu próprio médico. Então, Ryuk ele acaba trabalhando nessa perspectiva, da tristeza enquanto um processo natural, talvez uma doença também, que ela vai se curar, que nós iremos criar nossos anticorpos que vai produzir algo novo, algo sadio. Portanto, a gente não deve temer essa tristeza ou essa doença, porque nós somos nossos próprios médicos. Outra coisa que eu achei interessante na obra dele é quando ele fala das mulheres. Eu não sabia que ele tinha alguma relação com a Lu Salomé. Lu Salomé é uma personalidade histórica, uma intelectual, na verdade, que ela se correspondeu, que ela dialogava muito com Nietzsche, com Freud e com Hilke. Ela era extremamente respeitada. Ela chegou a ter, inclusive, um caso de amor com Hilke, que ela acabou abrindo mão por ele ser esse tipo meio estranho. Assim, na verdade, não conheço detalhes da história, mas o que eu sei por cima é que ela não topou essa dinâmica dele, que é bem introspectiva e bem isolada. Ela tentou, parece que até o último momento, mas aí não rolou mais, Só que, de qualquer forma, eu acho que ela acabou influenciando a visão que o próprio Hilke tem sobre as mulheres, que aparece até em uma das cartas que ele fala, Na verdade, ele começa dizendo que as mulheres no começo vão imitar os homens, mas elas vão acabar superando eles a partir dessa experiência que elas estão recolhendo, Um dia ali estará a moça, ali estará a mulher, cujo nome não mais significará apenas uma oposição ao macho, nem suscitará a ideia de um complemento e de limite, mas sim a de vida, de existência. A mulher ser humano. Bom, isso ele falou, vejamos, 1904. Então, nesse período, as mulheres ainda estavam numa luta para garantir a sua educação, para garantir o voto foi até mais depois, Só que, então, predominantemente a mulher era vista como uma mulher que ia ficar do lado do homem, que se amparava a partir da figura pública masculina. E já o Rio que ele fala que não, que as mulheres
no final das contas, elas vão começar a tentar agir como homens dentro da sociedade e vão acabar superando esse aspecto e tornar-se uma mulher ser humano sem qualquer referência a essa figura masculina. E a partir desse movimento também haverá mudanças em relação a relacionamentos amorosos. Esse amor mais humano assemelhar-se-á àquele que nós preparamos lutando fatigosamente. Um amor que consiste na mútua proteção, limitação e saudação de duas solidões. Eu achei fofo. Desculpa, eu achei fofo. Como eu havia falado, quando eu li esse livro, estava naquele processo de isolamento. E eu achei realmente que, nossa, é isso mesmo, solidão, isolamento, isso aí, Ryuk, é nós na fita e tal. Até ver que, bom, a solidão é difícil, mas tem outras coisas também que são muito difíceis, como relações humanas. Algumas vezes são muito mais difíceis, porque a gente também se encontra, a gente também reconhece aspectos nossos a partir da interação com o outro e não só na plena solidão, como o Ryuk tenta trazer pra gente. Quer dizer, ele traz pra gente, eu concordo com muitos aspectos, só que, né, não vamos exagerar, até porque o excesso de solidão deixa a gente meio, né, deixa a gente meio maluco assim, né, mas tudo bem, nada que não se supere, até porque, como o próprio Ryuk fala, esse processo todo ele tá trazendo uma pérola, né, ele vai se constituir num processo que emergirá o nosso verdadeiro destino, que ele está lá parado e a gente que se distancia ou se aproxima dele. Então é isso. Novamente peço desculpas por todo esse tempo, eu sei que esse videozinho não deve ter compensado, né, todo esse período que a gente ficou no isolamento também aqui no canal, só que espero que nos vejamos em breve e com mais frequência. Até mais. Coletânea de cartas, que são cartas que... Tudo bem, Calvin? Você quer aparecer? Aparece aqui, vamos lá. Pronto, Calvin. Né? Fez isso, aparição. Deu um beijo pras gatinhas. Tchau, né?